A paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos ao ano de 2025 e juntos aqui, neste ano, estaremos estudando as lições bíblicas da nossa CPAD, não é? E já, dando início aqui a este primeiro trimestre de 2025, nós vamos estudar em defesa da fé cristã. Paz do Senhor, pastor Dovilson. Pastor Hércules, que bom, que privilégio, né? Começarmos mais um ano, né, pastor? Ano Pois 2025, uma bênção. Com certeza será, porque Deus é conosco, Deus é com a sua obra e vamos em frente em nome de Jesus. Maravilha, com as expectativas renovadas, não é? Os sonhos, né? Os propósitos de realizações para este ano de 2025. O nosso desejo aqui é que cada um dos irmãos prospere, seja uma bênção e alcance, não é? Obtenha êxito naquilo que desejaram e estão desejando para este ano de 2025. É importante nós sempre mencionarmos que, na verdade, é um dia após o outro e nós vivemos apenas um momento, o hoje, porque a respeito daquilo que passou, nós não temos condições de mudar. E a respeito do futuro, a Deus pertence e a nós, trabalhando no presente, certamente nós proporcionaremos meios para que o futuro seja um pouco melhor. Então nós vamos avançando em nome de Jesus, sempre neste desejo, né, de fazermos o melhor para o nosso Deus e aqui meditando na sua palavra, nas nossas aulas de escola bíblica dominical. Para você que está a primeira vez conosco aqui, nós queremos mencionar que todos os domingos, ali próximo ao meio-dia, nós disponibilizamos a pré-aula da lição que vai ser estudada durante aquela semana e que presencialmente acontecerá no final da semana seguinte. Então nós temos aí praticamente uma semana de antecedência à liberação das videoaulas para que os irmãos possam estar estudando e, em caso de obter ou ter alguma dúvida, encaminhar a sua dúvida através dos comentários aqui da aula e aí nós respondemos, em alguns casos mandamos resposta no próprio comentário para a pessoa, em outros momentos a gente entra em contato para poder pegar um telefone de WhatsApp, alguma coisa assim, para mandarmos um áudio ou um vídeo quando necessário. O fato é que os irmãos não ficam sem resposta, não é? Essa é o nosso desejo aqui de servirmos melhor aos irmãos, não é? Olha só, Em Defesa da Fé Cristã é a revista que nós vamos estudar agora neste primeiro trimestre de 2025, porque o tema é apologética, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. É aquelas coisas ruins que já haviam no passado e que só deram assim um aspecto novo, uma nova roupagem, né? E voltam, de tempo em tempo essas coisas voltam. E é exatamente aqui sob a orientação do pastor Ezequias Soares, que é o apologista da nossa denominação, da Assembleia de Deus, sobre a orientação dele, sobre o conteúdo proposto por ele, que nós estaremos meditando esse primeiro trimestre de 2025. Vejam aí que são 13 lições, nós vamos aqui rapidamente apresentar essas lições aos irmãos, uma vez que nós já queremos trabalhar no tema da primeira lição. A primeira lição, exatamente quando as heresias ameaçam a unidade da igreja, porque de fato existem pensamentos que são contrários a Deus, contrários à sua palavra, contrários à igreja. E é exatamente isso que nós vamos estudar na primeira lição, Na pastor. segunda nós estaremos estudando Somos Cristãos. E é a ideia de defender exatamente a teologia fundamentada que é a cristologia, não é? O fato de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, ter vindo à Terra. Depois nós vamos falar aqui, na lição 3, exatamente sobre a encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. É esta a lição de número 3. Depois, seguimos pela lição de número 4. A lição de número 4 é Deus é triuno. Nós vamos comentar aí sobre a Trindade, conforme a orientação bíblica, é claro. Não tenha dúvida, e vai ser uma grande bênção. Veja que os temas, ainda que estejam sendo debatidos numa lição onde o tema é apologética, não é? A apologia, a defesa da fé, mas são temas e doutrinas fundamentais da nossa fé cristã e especialmente pentecostal. Então você deve ficar atento, não perder, não é, nenhuma das
lições. Aí a lição seguinte, deixa eu abrir aqui a revista, olha só, lição de número 5, Jesus é Deus. Nós vamos falar exatamente a respeito disso, porque há seitas, né, que dizem que não, Jesus é um anjo, coloca ele na categoria de anjo, e aqui nós vamos estudar exatamente na lição 5 o fato de que ele é o próprio Deus. Depois da lição 6, pastor Odovilson. O filho é igual com o pai. Muito bem, vamos seja, estudar ele é Deus, aqui, né? ele é Deus, e aí nós vamos estudar tanto a teontologia, que é a doutrina de Deus, como também a cristologia, e fazer aqui o paralelo entre essas duas linhas, né, teológicas que estão na Bíblia. Depois a lição 7 vai falar sobre as naturezas humana e divina de Jesus, porque ele é 100% homem e também 100% Deus. E aí vamos estudar a respeito disso, e esse aspecto aqui é bastante importante, certamente uma lição que vai aguçar algumas polêmicas que estão aí no cenário atual religioso e especialmente cristão. Pastor Odovilson, a lição 8. 8, Jesus viveu a experiência humana. Claro, como humano ele teve suas emoções, não é mesmo? Passou as suas dificuldades também, né, os seus apertos. Olha só o que nós vamos estar verificando aqui. E olha que ele passou por isso tudo. E ele disse, olha, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João 16:33 é uma grande bênção e uma vitória para os crentes em Jesus. A lição de número 9, aí nós vamos estar adentrando para o mês de março. Olha só que coisa maravilhosa. Quem é o Espírito Santo? E aqui nós vamos entrar numa das doutrinas também fundamentais, que envolve a Trindade, que é a pneumatologia, a paracletologia, que envolve a pessoa bendita do Espírito Santo, os seus dons, o derramamento do Espírito Santo, isso na lição de número 9. Aí nós vamos avançar já para a lição de número 10. E a lição 10 ainda no mês de março. Exato, o pecado corrompeu a natureza humana, a hamartiologia, a doutrina, né? Com certeza. Então veja aí como que nós vamos trabalhar nessa lição as doutrinas fundamentais que por vezes estão sendo distorcidas, até propriamente por pastores que se dizem assembleianos, que ensinam em suas igrejas coisas que não são verdades. Então nós vamos ter aqui a condição de apresentarmos a verdade bíblica, inclusive para que você esteja vacinado. Quando alguma coisa não estiver sendo, ou estiver sendo falada, ensinada, e que não estiver de acordo com a Bíblia, para que você possa exatamente fazer a apologia, ou seja, a defesa da fé. A lição 11 vai tratar sobre a salvação, que não é uma obra humana. Aqui a doutrina é soteriologia. Olha só como a amplitude desta lição vai nos fazer aqui caminhar, não é? Pelas lições da escola bíblica dominical, ou nessa escola bíblica dominical, sobre os temas importantes e relevantes da nossa fé cristã e pentecostal. Depois nós vamos para a lição 12, a penúltima lição do trimestre. Isto, a igreja tem uma natureza organizacional, ou seja, ela é organismo e organização, nós estaremos estudando. E aí a doutrina é a eclesiologia, olha só como vai abranger. Por fim, vamos chegar na lição de número 13, no dia 30 de março, não é? Será ministrada a lição 13, perseverando na fé em Cristo. Esse vai ser o tema da última lição desse trimestre. Então, eu quero dizer já para os irmãos que você não pode perder tempo, não é? Se você ainda não adquiriu a sua lição, adquira a lição, porque aqui são temas importantes que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre, as doutrinas fundamentais, não é, da fé cristã, e aí nós vamos, com isso, fazer esta convergência para a defesa daquilo que nós cremos, não é? Então, vamos avançar aqui, meus irmãos, nesta lição bíblica do primeiro trimestre de 2025, e a lição para hoje é esta: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vamos já trabalhar na definição a respeito dos termos e andarmos por esta lição. O texto áureo está em Judas, no verso 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação,
tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Este é o texto áudio da lição de número 1. Agora, veja a verdade bíblica, ou a verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Heresia é exatamente aquilo que se opõe ao ensino bíblico verdadeiro. E aí nós vamos então para a leitura bíblica em classe. Está destacado aqui 3 trechos na palavra de Deus, 3 perícopes, Atos 20, do versículo 28 ao 31, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 15 e 16, e a segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículos 1 ao 3. Tome a sua Bíblia e vamos lá, juntamente com o pastor Adovilson, acompanharmos a leitura bíblica em classe. Muito bem, Atos capítulo 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida estarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. 1 Pedro capítulo 3, verso 15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Segundo a Pedro capítulo 2 e o versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Muito bem, meus irmãos, está aí a leitura bíblica em classe. Deixa eu dizer aqui para os irmãos, nós trouxemos aqui o exemplar da Bíblia, porque a Bíblia é a nossa regra de fé primária, não é? Não tem como nós pensarmos em servir a Deus se nós não estivermos conhecendo a sua palavra, para aplicarmos a sua palavra em nossas vidas e com isso colhermos os frutos advindos desta prática. Depois nós trouxemos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus, não é? Um material que foi preparado ao longo dos anos por uma equipe de homens sábios, não é? E preparados, qualificados para isso, que fizeram essa condensação daquilo que é a prática na Assembleia de Deus. E aí nós já queremos recomendar a você que nos assiste ou que nos ouve, que adquira um exemplar, não é, deste nosso manual de fé, que é a Declaração de Fé das Assembleias de Deus. Aqui estão 3 módulos do curso de Teologia do CETADB. Teologia Sistemática 5, eu trouxe esse módulo porque aqui, neste módulo do curso, nós estudamos exatamente sobre a heresiologia, que é um dos temas, não é, que nós estaremos abordando neste trimestre. Também trouxe o livro de Apologética, que é módulo do nosso curso teológico também, e que trata a respeito daquilo que é a proposta da lição, a defesa da fé, não é? O combater aquilo que é contrário à nossa fé. E por fim, o módulo Correntes Teológicas da Atualidade, que apresentam correntes teológicas diversas, que também muitas se posicionam contra aquilo que é a nossa fé cristã. Então,
para que os irmãos entendam que nós temos aqui esses 3 módulos que fazem parte do curso básico, médio, avançado do nosso bacharel livre em teologia e que são livros que certamente estarão lhe auxiliando no estudo, no preparo das suas aulas para aqueles que vão ministrar, que são professores, não é? E para você que é aluno, para que você tenha o seu aprendizado potencializado. Para a próxima lição, eu já vou trazer também aqui o módulo de Teologia Sistemática 3, porque ali nós estudamos exatamente a angelologia, que é a doutrina dos anjos, a antropologia, a doutrina dos homens, também a martiologia, que é a doutrina do pecado, e por fim, soteriologia, a doutrina da salvação. É o módulo de Teologia Sistemática 3 do nosso curso teológico. Eu vou trazer aqui também para que você, que nos assiste, que nos acompanha, que nos dá o privilégio da sua audiência, tenha noção que nesses módulos do curso de teologia do CETADB, você tem subsídio para estas lições que nós estaremos estudando aqui ao longo deste primeiro trimestre de 2025. Agora, voltando para a lição, os objetivos da lição, no tópico primeiro é identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. No tópico segundo da lição, nós vamos apresentar o conceito da apologética cristã. E por fim, no tópico terceiro, vamos definir o que são heresias. Então, esses aí os objetivos que nós estaremos abordando ao estudarmos esta lição. E os hinos sugeridos pela CPAD para o devocional do culto dominical são esses, o 306, 505 e o 559. Agora, nós vamos aqui com a definição da palavra-chave heresia, com o pastor Adovilson. Heresia. Heresia, a palavra heresia tem origem no grego airesis, que significa opção ou escolha. Agora, o que é uma heresia? Significado bíblico. Uma heresia é um ensinamento contrário a uma verdade fundamental da Bíblia, ou a verdade fundamental da Bíblia. A heresia é o que a Bíblia chama de doutrina falsa, tá certo? Um ensinamento errado. Ou seja, o que contrariar a palavra do Senhor é uma heresia. A heresia é o que a Bíblia chama, então, dessa falsidade, desses movimentos que ensinam a coisas, ou segmentos, ou pontos contrários ao que a Bíblia diz. Ao longo da história, eu marquei aqui, surgiram muitas heresias sobre a Bíblia. A palavra heresia tem por definição pensar de forma diferente a um sistema ou religião. A teologia traz luz para os preceitos bíblicos e atua para combater a má informação antes que essa possa evoluir para a heresia em si. A heresia ocorre quando um ato é cometido que afete a doutrina básica do cristianismo, que seja ligado à redenção, como, por exemplo, negar que Jesus foi morto para a salvação dos homens, negar a Trindade, negar a divindade de Jesus, negar inclusive a própria ressurreição de Cristo, entre outros pontos que nós estaremos estudando. O pastor já falou sobre a Bíblia e nós temos a Bíblia Sagrada como única regra de fé e prática. Qualquer colocação que for feita em termos doutrinários, se não passar pelo crivo da Bíblia Sagrada, isto é considerado heresia e nós rejeitamos totalmente. Com certeza, veementemente rejeitados, né? Vamos introduzir aqui então a lição, porque heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico. Elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã e em algum momento confrontam o cristianismo histórico e também criam um problema muito grande para as igrejas e também para as famílias. As heresias que estão vigorando na atualidade, porque como dissemos já no início, algumas coisas vêm e vão, só mudam às vezes alguma característica, algum nome, mas é a mesma prática já de algum tempo, mas as que estão agora são as mesmas que na antiguidade também aconteciam, porém, conforme dissemos, com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e também pelos primeiros cristãos. Porque, conforme Eclesiastes capítulo 1, verso 9, nada há novo debaixo do sol. Apenas muda alguma questão ali na sua apresentação, mas é a mesma maldade que já havia no passado. O presente trimestre,
ou este primeiro que nós estaremos estudando desde agora, tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã, levando você a reconhecer de longe as heresias, porque quem conhece a verdade, com certeza vai identificar facilmente a mentira. Nós já dissemos aqui, enquanto estudávamos ainda o trimestre passado, me referindo ao quarto trimestre de 2024, que é como os bancários, não é? Eles estão ali, lidam com dinheiro o tempo todo e quando pegam na mão uma nota que é falsa, logo se percebe. Por quê? Porque estão hábeis com aquilo que é verdadeiro. Quando chega o falso, rapidamente já é percebido. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, estudarmos a Bíblia Sagrada, porque se estivermos hábeis quanto à verdade de Deus, que é a Bíblia, quando alguma mentira, alguma falsidade for apresentada, nós já estaremos habituados a identificar isso naturalmente. Então, esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias na igreja e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Nós, crentes em Jesus, é quem temos que fazer esta apologia, a defesa da fé. Vamos avançar então, pastor Adolvilson, uma vez introduzida a lição, vamos falar sobre as ameaças dos lobos vorazes, porque eles estão aí, não é? Eles estão aí, atuando, não é, no nosso tempo. Primeiro subponto aqui são os cuidados pastorais. Pastor, aliás, na capa da lição tem um lobinho ali, no meio, no das, meio ovelhas, das ovelhas. E é assim, ele está ali à espreita, não é mesmo? O tópico 1 e o subponto 1, os cuidados pastorais, Atos 10, 28, está escrito assim, ó, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorear a igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. Aqui pesa a responsabilidade daquele que é dirigente de uma igreja, que pastoreia uma igreja. E é muito sério isso que nós vamos comentar. Olha que coisa tremenda, o lobo está por aí. Nós vamos adentrar neste assunto aqui e pesa a responsabilidade grande, não é, sobre os pastores que lideram igrejas. Continuando aqui na nossa lição, os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem. E ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo, a indicação de Deus, para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. Olha que coisa interessante, Atos 20, 17, que é o versículo mencionado aí, diz assim, de Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros, na nova versão internacional está presbíteros, e anciãos na Almeida e Corrigida da igreja de Éfeso. Veja bem, a função primordial do pastor, está na nossa lição, é alimentar, guiar, proteger o rebanho. Veja bem que nós temos aí uma colocação sobre pastor, é uma metáfora, né? Na antiguidade, o pastor era responsável por alimentar, cuidar, não é? Levar a águas tranquilas, e hoje o pastor tem essa responsabilidade com relação à igreja. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. Pastor, eu não posso fugir do comentário que, a priori, o pastor, o papel dele é ensinar, é orientar a igreja. Nós vamos ver aqui comentários adiante que o pastor deve ser apto para ensinar. Isso é fato, isso é bíblico. E temos uma colocação aí na nossa lição sobre 1 Timóteo, não é também? Não, eu quero fazer menção, não está aí, aliás, sobre 1 Timóteo capítulo 3, verso 1. Não é apto para ensinar. Esta afirmação é digna de confiança. 1 Timóteo 3:1. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, inquestionável. 1 Timóteo 3:2. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, o marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar. Ou seja, ele não precisa ser um pregador de multidões, um pregador eloquente, mas o critério exigido pela palavra de Deus é apto para ensinar. E eu já ouvi pastores falando, não, a minha área não é ensino. Então está equivocado alguma coisa aí, porque a palavra de Deus, ela prescreve este critério, queridos irmãos. Então veja bem
como é sério essa questão. E temos aí também na nossa lição, Lucas 15:4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E olha o versículo 5. E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros. Verso 6. E vai para casa, ao chegar, reúne os amigos e vizinhos, e diz, alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Ou seja, proteção e cuidado com a igreja, é isso que está dizendo o texto, a responsabilidade é muito grande. Agora veja bem, na nossa lição, o Novo Testamento emprega esta metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes, veja bem, aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias. Eu não vejo outra forma de proteger a igreja das heresias, a não ser ensinando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é que o pastor falou aqui. Conhece a verdade. Quando aparecer uma mentira, facilmente será detectada, tá certo? Irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. Lógico, temos aí o carro-chefe, a palavra de Deus. E este cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Lá em Mateus 7, 15 a 20, diz assim, Mateus 7, cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. 16. Vocês os conhecerão. Olha que colocação importantíssima para a igreja hoje, para os senhores líderes. Vocês os conhecerão por seus frutos. Então, querido, o lobo, ele está aí no meio. E a maneira de conhecê-los é através dos frutos. A pessoa pode chegar na igreja, falar língua estranha em hebraico, falar língua estranha em grego, até em latim, usar um traje fino. Não é por isso que ele vai ser considerado um bom pastor, um profeta verdadeiro, que tem muita gente que é levado por isto. E a Bíblia nos orienta pelos frutos, não é? Que se conhece a árvore. Qual é o comportamento dessa pessoa? Por isso que, pastor, quando chega algum aventureiro em determinadas igrejas, ele é convidado para pregar, para ocupar o púlpito, para levar uma palavra à igreja, mas ninguém o conhece, ninguém sabe de onde veio, nem para onde vai. São os lobos que estão andando por aí. Agora veja bem o versículo 17. Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. E o verso 18, a árvore boa não pode dar frutos ruins, e nem a árvore ruim pode dar frutos bons. 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. 20, assim pelos frutos vocês os conhecerão. Então não se enganem que muitos púlpitos por aí afora tem muitos lobos travestidos de ovelhas. E o rebanho está correndo risco. Por isso, pastor, Deus me orienta a falar sobre isso. É necessário o dom do discernimento espiritual para nós que somos líderes, que estamos aí ocupando este cargo de suma importância para a igreja odierna. Muito bem, meus irmãos. Então nós vamos aqui para o subponto 2 da lição. E o subponto 2 da lição fala sobre a parte do versículo 29 de Atos capítulo A, o texto, não é? É Atos capítulo 20 e o versículo é 29, que é depois da minha partida. E aqui nós estamos falando de profecia. Paulo, quando reuniu ali os presbíteros da igreja lá em Éfeso e deu a eles palavra de orientação a respeito do trabalho, da obra de Deus, ele já profetizou algo. Acompanhe comigo a leitura aí. Atos capítulo 20, o versículo 29, na tradução da Nova Bíblia Viva em português, diz assim, ó, eu sei com certeza que, depois que eu for, falsos mestres aparecerão como lobos ferozes no meio de vocês e não terão pena do rebanho. Paulo estava aqui, irmãos... 30, pastor. Hã? 30 também? 30, olha. é que o 30 faz parte já do próximo subtópico aqui. Aí eu vou deixar contigo o 30. Tá bom. Você vê? Paulo estava profetizando a respeito de algo, porque ele teve cuidado, né? Ele gerou esse povo em Éfeso. O tempo que ele ficou ali, ele pagou um preço alto para formar esta igreja. E agora ele estava partindo,
indo, não é, de volta para dar o relatório do trabalho missionário que ele havia feito, e aí nós vamos verificar ele tendo de Deus esta visão. E ele disse, olha, eu vou embora, eu vou partir, e é certo, observe nas palavras dele, com certeza, não é? Depois que eu for, vão aparecer aí esses miseráveis, lobos ferozes, que não terão pena do rebanho. A dor que ele sentia exatamente nesse sentido, porque ele estava percebendo aquilo que estava por vir. Esta expressão, depois da minha partida, que está aí no versículo 29, é uma palavra profética com certeza, porque o apóstolo Paulo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico. Ele está se referindo a algo no futuro, que aconteceria. E olha que Paulo estava ali no primeiro século da igreja falando a respeito disso, e nós estamos no século 21, aleluia, e essa desgraça está no meio da igreja atual. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores. E a se referir a essa gente, ele usa o texto de lobos, a palavra, né, como lobos cruéis ou lobos vorazes. Aqui na Bíblia Viva, não é, está lobos ferozes. O fato é que nessa metáfora ele está colocando lobos da pior espécie, da pior qualidade, assassinos cruéis de fato, conforme o texto de lobos vorazes, do versículo 29, que está na Nova Tradução de Almeida atualizada. Agora, quando você deixa o texto de Atos dos Apóstolos e vai para o texto de Pedro, aí você vai observar que Pedro, depois que ensinou que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, ele mostrou também que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Então você ensina o que é verdadeiro, você ensina o que é verdadeiro e continua ensinando o que é verdadeiro, porque nós precisamos, conforme já dissemos aqui, ensinar aquilo que é verdadeiro e que está na Bíblia Sagrada. Agora, isso não quer dizer que não vai aparecer o falso, porque sempre vai surgir alguém ali com umas ideias que a gente pode dizer, ideias completamente fora da curva. Sempre vai surgir um ou outro, porque acaba ouvindo alguma coisa em tempos de internet, se ouve muita besteira na internet, não é? A turma fica presa a alguns canais de certos ensinadores que têm nome, mas que não são dos nossos, não é? E aí acaba aprendendo bobagem e fica em crise, não é? Pegam lá um monte de carrapicho, aí o pastor tem que ficar ali, não vou dizer perdendo tempo, mas gastando do seu tempo, investindo do seu tempo para ficar arrancando carrapicho de ovelha rebelde. Essa é a tônica que nós percebemos hoje em tempos de internet. Agora o Pedro, né, ele falou sobre os falsos mestres, ele disse assim, ó, e também houve entre o povo falsos profetas. Isso se referindo ao tempo antigo, né, do Antigo Testamento. Lá naquele tempo houveram falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Você entendeu qual que é a questão? Ele está falando aqui exatamente sobre essa gente. Agora veja aí o versículo 19 e seguindo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque o profeta, ou a profecia, nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, Pedro esclarece a respeito de que lá no tempo do Antigo Testamento, os homens santos de Deus foram inspirados por Deus para nos deixarem a Bíblia. Resumindo, é isso aí. Agora, isso não quer dizer que naquele tempo já não apareceram ali alguns... Veja que um embate grande que teve, por exemplo, entre Jeremias e o Ananias, não é? Naqueles dias ali, falando a respeito, não é, do tempo que seria a deportação do povo,
o Ananias falou, não, pai, pode ficar tranquilo, Dois gente, é só 2 aninhos, vai passar rápido, você não vai nem ver. E o Jeremias disse, não, gente, 70. é 70 anos, o tempo da deportação vai ser 70 anos que vocês vão ficar fora da terra. E ali você já vê o verdadeiro e o falso. Então sempre houve, e nós não estaremos livres disso no nosso tempo, nós só temos que estar sóbrios. Tanto que ao falar a respeito dos profetas legítimos, aqui, olhando para o texto bíblico, dentre os hebreus, o apóstolo Pedro, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres, falsos doutores. Segundo a Epístola de Pedro, capítulo 2 e o verso 1, eu já li esse texto. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico, e aqui nós temos trechos da palavra de Deus que reforçam essa colocação, uma vez que o próprio apóstolo Paulo faz a observação. Gálatas capítulo 1, versículo 7 diz assim, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Paulo escrevendo aos Gálatas, porque o problema aqui aos Gálatas era o fato de que os judeus diziam para os crentes novos convertidos, que eles tinham que cumprir a lei. E o texto de Gálatas trata a respeito disso. Paulo dando uma paulada na cabeça desses falsos profetas, desses lobos vorazes, dizendo, não, senhor, não é assim. Com os crentes não estão sujeitos à lei mosaica, não é? É uma nova aliança. Paulo esclarece isso aos Gálatas. Agora, Colossenses 2 e o verso 8, o texto diz, tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. É a aplicação que Paulo também está dando para esta verdade que está aqui em Colossenses 2 e 8. Mas também nós temos na epístola de Judas, nós temos a verdade prática, não é? No versículo 3, mas o verso 4 diz assim, eu disse a verdade prática, mas na verdade é o texto áureo da lição, né? O versículo 4 diz, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Veja que só aqui ele está arrematando várias das doutrinas que nós vamos estudar nesta lição. Falando a respeito da teontologia, da cristologia, também mexendo com a questão da trindade e do fato de Deus e Jesus serem uma única pessoa. Então, veja aí que coisa maravilhosa, tremenda nós temos nesta epístola de Judas, verso de número 4, porque de fato, meus irmãos, Paulo sabia o que estava por vir, o Espírito Santo já havia revelado a ele. Agora sim, pastor Adovilson, a origem dos falsos mestres, e aí nós temos a base do texto de Atos 20 e o verso 30. O Atos 20 e 30 diz assim, olha, o verso 30, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então veja bem, o tópico 1 e o subponto 3, a origem dos falsos mestres. Da onde eles vieram? Do seio da igreja, do meio do povo. Agora veja bem, vamos para a lição. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso. Me chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Ou seja, racha, divisão, que acontecerá na igreja. Porém, devo afirmar aqui, uma igreja orientada biblicamente, discípulos orientados, dificilmente seguirão esses lobos vorazes, mas eles irão surgir de dentro do seio da igreja. Chegará lá um ponto, não, eu acho que não é bem assim não, vamos dar aqui uma amenizada, vamos afrouxar um pouquinho a doutrina para atrair, e vai atrair alguns. Mas aí está a responsabilidade da liderança, não é mesmo? Ensinar, orientar.
Agora a pergunta que eu faço e fica aqui no ar, vai ficar gravado. Será que o nosso povo está realmente preparado para responder às seitas que estão aí ao nosso redor? Será que estão sendo orientados para isso? Fica aí o nosso questionamento. Veja bem, continuando na lição, os discípulos deles ainda estão por aí, ou seja, não é de hoje. O pastor falou que é uma palavra profética. Isso é longo alcance, isso é para o porvir ao longo da igreja. Esse fato está acontecendo e irá acontecer enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia, discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Pastor, eu preciso fazer este comentário aqui agora, não posso deixar de falar sobre os coaches, esses pregadores que estão surgindo aí nos últimos dias. Eu marquei aqui, não está na lição, parte da igreja evangélica brasileira comumente tem se deixado levar por modismos, fato, realidade. Não é? Nessa perspectiva, quando surge uma nova revelação, alguns pastores rapidamente abandonam na esquina do esquecimento as revelações atemporais. Esse aqui não vai cair por terra, não é? Atemporais bíblicas em detrimento às novas revelações antibíblicas que estão surgindo por aí. Há pouco, eu escrevi aqui, ficamos sabendo de um coach que está cobrando R$6.000 por 2 finais de semana, com o objetivo de, veja bem, para fazer com que os obreiros, os próprios pastores, não é, tenham uma nova perspectiva. Não é? E nessa perspectiva, quando surge uma nova revelação, alguns pastores rapidamente abandonam na esquina do esquecimento e vão aí atrás dessas inovações. Olha como que está a situação. E qual é o motivo, qual é a razão dessas reuniões? É motivar tanto o pastor como a igreja, não é? Que para vencer os desânimos que estão acontecendo, é uma nova etapa, não é? Da vida ministerial para a igreja, as coisas passadas devem ser esquecidas. Agora veja bem, eu trouxe aqui alguns motivos, pastor, que não devemos nos aderir a esse ensinamento coach. Primeiro, porque as Escrituras devem ser a única e exclusiva forma de consolo e conforto, exortação, admoestação e motivação para o crente. Segundo, pelo fato que o coach incentiva a prática de um evangelho humanista e antropocêntrico. Coloca o homem no centro. Olha, e o ponto 3, pelo fato que nós devemos rejeitar esses ensinamentos, pelo fato de que uma igreja não é um negócio, nem o evangelho um tipo de business, e tampouco o crente um cliente para ser motivado a encontrar o caminho da felicidade. 4, porque o coach ensina que o homem deve ter fé em si mesmo, utilizando para isso técnicas humanas, onde o indivíduo é o centro de tudo. Olha a outra colocação, devemos negar isto, porque o coaching, em vez de expor as Escrituras, faz as suas pregações e palestras motivacionais, confundindo o Evangelho com empreendedorismo e Cristo como um guru motivacional. Veja bem o que está em jogo. Veja bem o que nós estamos enfrentando nos últimos dias. E 7, pelo fato de que a teologia do coaching é mais um braço do pragmatismo religioso do nosso tempo, onde em nome da felicidade do cliente se faz qualquer negócio, desde que o objetivo seja atingido. E eu escrevi aqui, grifo nosso, nós continuamos com a pregação bíblica teológica, onde Cristo é o centro de todas as coisas, e temos a Bíblia como única regra de fé e prática. E nós estamos vendo, pastor Hércules, senhoras e senhores, nos últimos dias, pessoas sendo levadas por estas palestras motivacionais, alienadas sutilmente do que a Bíblia nos orienta. Muito bem, meus irmãos, olha só, então aqui nós vamos conseguir, não é? Já dando um fechamento à origem dos falsos mestres, dizer que, em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia que é denominado apologética,
para orientarmos os crentes dos nossos dias. E aí eu vou dizer para você, fique ligadinho, porque já é o próximo tópico aqui da nossa lição de hoje. Finalizando o primeiro tópico da lição, os lobos vorazes surgem de entre o povo de Deus, de entre da igreja, é ali que eles surgem. Por isso, a apologética é tão necessária nos nossos dias. Assim finalizamos o tópico primeiro da lição e vamos para um rápido intervalo e vamos voltar a falar a respeito exatamente do que é apologética. Então você não perca e esteja conosco. Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor Hércules Carvalho Denobe, diretor do CETADB, o Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu venho aqui trazer para ti uma informação. Os irmãos entram em contato conosco e perguntam, pastor, como eu faço para iniciar a minha formação teológica através do CETADB? Isso é muito fácil, eu quero dizer que você precisa rapidamente iniciar o seu curso teológico através do CETADB, porque com isso você vai enriquecer o seu conhecimento. Você vai potencializar o seu aprendizado bíblico e teológico através dos 17 módulos que compõem a grade curricular do nosso curso. Isso quer dizer que, ao concluir os 17 livros que você estará estudando através do CETADB, você receberá um certificado reconhecido pela CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, com 1.020 horas aula de carga horária. Olha que bênção! Aquilo que você vai adquirir através do estudo sistemático dos módulos que nós oferecemos e também da assistência às videoaulas que são disponibilizadas para a sua formação teológica e educacional. Vem conosco aprender a palavra de Deus. Tópico 2 da lição, meus irmãos, o que é apologética? Queremos aqui agradecer a presença de cada um de vocês, engrandecer o nome de Jesus pela vida de cada um. Dizer que você pode compartilhar esta aula, que certamente é edificante para que outros também possam dela lançar mão para o seu crescimento, para o seu proveito ministerial e também para a elaboração das suas aulas. Então nos ajude nesse sentido, compartilhando, divulgando esta aula e também o canal aqui do CETADB. Pastor Adovilson, vamos então para a definição a respeito de apologética. 1 Pedro 3,15. 3,15 é o que nós lemos aí, não é mesmo? Está escrito lá, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estáis sempre preparados para responder. Agora aí, é com mansidão, não é? E temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Mas vem aqui, vamos lá. Tópico 2, eu subi ponto 1. Apologética cristã. Eu escrevi aqui, apologética cristã significa defesa verbal, discurso em defesa. Esta palavra apologética ou apologia é muito abrangente. Apologia ou apologética é defender, não é? Está escrito aqui defesa verbal. Tem alguns que fazem apologia ao homossexualismo, outros fazem apologia ao aborto, por exemplo. Então, apologia ou apologética é defesa, é defender uma causa. Agora, veja bem, é um ramo da teologia cristã apologética que defende o cristianismo contra objeções. Quando alguém defende, no nosso caso, a fé em Cristo, esta pessoa é chamada de apologeta, que é alguém que se apresenta como defensor fervoroso de uma ideia ou doutrina. A apologética pode envolver vários assuntos. Por exemplo, nós vamos defender a palavra de Deus, então a validade bíblica. Nós vamos fazer apologia defendendo que a Bíblia é a palavra de Deus. A existência de Deus
É uma apologia, não é? A identidade de Jesus, a realidade da Trindade, enfim, verdades das doutrinas bíblicas, é a abrangência aí da apologética, defesa. Agora, nós conseguimos defender através da palavra de Deus, tá certo? Quando surge uma heresia, nós vamos defender, nós vamos fazer apologia, defendendo aquilo que Deus deixou escrito através da sua palavra. Então, o termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, em preparados para responder, acabamos de ler aqui, 1 3,15, com mansidão, é apologia. Numa tradução literal é sempre preparados para uma defesa. Então nós como crentes, como cristãos, a igreja deve estar orientada, preparada para se defender biblicamente de heresias que estão surgindo todos os dias aí e tentando aí prejudicar a igreja. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, a NVT, emprega o verbo explicar, assim sempre preparado para explicar. Ou seja, por que é que vocês creem? Por que disso ou daquilo? Nós devemos estar preparados para responder essas questões. A apologética mostra, veja bem, que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto aceitável. Eu escrevi aqui, sabemos que Deus os criou, não está na lição, com sentimentos, emoções e também com a razão. Mas afinal, o que são razão e emoção? Vamos falar sobre razão. Razão é o conjunto de faculdades intelectuais, compreensão, discernimento, juízo, julgar a questão, lucidez, entre outras. Né? E temos aí a questão da razão. Nós conseguimos explicar, nós conseguimos defender a palavra de Deus, não somente com emoção, mas através da razão, não é? Através da própria palavra de Deus. Jesus disse assim, que devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, todo o nosso ser. Então o cristianismo é racional, podemos defendê-lo biblicamente através da razão. Agora, e emoção? O que é emoção? É um conjunto de reações variáveis na duração e intensidade que ocorrem no corpo e no cérebro, geralmente desencadeadas por um conteúdo mental. Cristianismo não é somente emoção. Tem pessoas que estão aí movidos por emoção, mas temos que ter em mente a racionalidade. Aliás, a Bíblia fala de culto racional. O que é que realmente eu penso sobre culto racional? Estou servindo a Deus com a razão e aí também nós temos a parte emocional. Mas temos aí essas duas colocações, meus queridos. A apologética mostra que o cristianismo ele é racional. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, emoções e intelecto, ou seja, não somente aí através do emocionalismo. E o que está acontecendo hoje, o pastor falou aqui de pessoas que têm contato com vídeos que para mim é uma aberração total do que nós encontramos no Evangelho. E tem pessoas que são levadas por isso. Por quê? Não querem aprender, não querem submeter ao ensino bíblico. São pessoas que não participam do culto de terça-feira, são pessoas que não participam da escola dominical e são levados facilmente por ventos de doutrinas que estão surgindo por aí, que não tem nada a ver com o culto. Tem situações aí que aquilo não é culto, aquilo é tudo, menos culto a Deus. Muito bem. Inclusive, na internet, agora recentemente, o indivíduo, uns recortes de um culto, né, o indivíduo, em certo momento, sobre a pretensa atitude de estar cheio do Espírito Santo, começou a correr dentro da igreja. Ele correu pelos corredores laterais, pelo corredor central, correu por cima do púlpito e correu. E depois de ter corrido ali aproximadamente uns 6 ou 7 minutos, ele parou, porque certamente já estava cansado, né? Todo suado de tanto que correu. Nem eu, quando estou fazendo o treino, sou tanto daquele jeito, mas o cara suou muito. E aí, ao final do culto, isso é porque ele disse que estava cheio do Espírito Santo, que não conseguiu se controlar e tal. E ao final do culto, eles fizeram uma entrevista com ele a respeito desse negócio. Então aí já é questionável o camarada dizer que não conseguiu se controlar, porque a ação de Deus em nenhum momento deixa o indivíduo como que um ignóbil, né? Descontrolado. Não existe isso.
O indivíduo cheio do Espírito Santo, ele tem o total controle sobre a situação. Aí o indivíduo sobre uma pretensa demonstração de que estava mais cheio do que os outros, fez uma palhaçada dessa. Então, observe as abominações que acabam acontecendo. E você pega cultos que mais parece assim uma sessão de Umbanda, né? O povo começa a rodar e não para de rodar, e não para de rodar, e a despeito de não conhecermos as pessoas, mas você pelas atitudes já sabe que são pessoas que não têm vida de oração, que não conhecem a Bíblia Sagrada, e que ali, diante dos demais irmãos da igreja, para, aspas, né, fazerem uma demonstração de que são mais santos do que os outros, se permitem esse negócio. Então, infelizmente, isso é uma lástima, porque o indivíduo que é cheio do Espírito Santo, ele produz frutos, não é? Frutos. E esses frutos glorificam a Deus, esses frutos redundam em salvação de almas e por aí vai. Mas, estando bem definida aqui a palavra, o termo apologética, nós vamos avançar aqui para a que defesa Pedro se referiu aqui quando nós mencionamos o texto da primeira epístola que Pedro escreveu, o capítulo 3, o pastor Adovilso mencionou o texto de Pedro na primeira epístola, o capítulo 3 e o verso 15, agora aqui o verso de número 16 que diz assim, ó, tendo uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Veja que isso fecha a questão naquilo que nós estamos acabando de dizer aqui. Há quem argumente que esta defesa que ele está se referindo aqui seja uma resposta a uma acusação, visto que esta mesma palavra, apologia, ela aparece também nesse sentido, de defesa quando se fez uma acusação a alguém, isso referindo-se ao texto do Novo Testamento. Isso como uma defesa, uma acusação tanto formal. Aí os textos que nós temos aqui, Atos capítulo de número 22, e quando nós falamos de Atos dos Apóstolos, já aí a partir do capítulo 13, certamente é menção que se diz respeito a Paulo, não é? O capítulo 22 e o verso de número 1 é a sua defesa. Paulo fazendo um discurso, a sua defesa. E aqui é apologia. Varões, irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa. A palavra grega aí onde diz defesa é apologia perante vós. Então ele está se pronunciando no sentido de se defender. Depois, no mesmo Atos dos Apóstolos, o capítulo agora é o 25, e o versículo é o 16, ele diz assim, ó, a eles respondi que não é costume dos romanos entregar algum homem à morte sem que o acusado tenha presentes os seus acusadores e possa defender-se da acusação. Aqui é apologia. Então nós estamos mostrando versículos da Bíblia onde a palavra apologia faz referência à defesa que alguém está se fazendo a respeito de uma acusação. E aqui no caso, acusação formal. Mas também pode ser acusação informal. Veja Paulo de novo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, o texto é o capítulo 9, e o versículo 3 diz assim, ó, essa é a minha defesa para com os que me condenam. Então aqui nós estamos falando de uma acusação informal, porque condenam. Quem é que condenam? Alguém, algumas pessoas condenavam Paulo pelas suas ações, pelas suas práticas, pelas suas atitudes, e ele aqui escrevendo para os Coríntios, ele está fazendo então a sua defesa diante de uma acusação informal. Mas esse tipo de acusação informal, ele continua, porque na segunda epístola, Paulo também tratou disso ao escrever o capítulo 7 e o verso 11, que diz assim, ó, porque quanto cuidado não produziu isso mesmo em vós que, segundo Deus, fostes contristados, que apologia, diz o texto, que apologia, que indignação, que temor, que saudades, que zelo, que vingança, em tudo mostrastes estar puros neste negócio. Então, acusações informais também. E aí nós temos o termo apologia nos dois sentidos. O versículo 16, e aqui voltando para o texto base neste contexto aqui, que é a primeira epístola de Pedro, capítulo 3,
O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Ou seja, a boa prática de vida de um crente é uma apologia contra as acusações que se fazem, não é, contra estes crentes que são fiéis ao Senhor. E aí nós temos aquela máxima que diz que a Bíblia que as pessoas que não são crentes leem é a vida de um crente. Não é? Eles leem a vida da pessoa. O camarada, não, eu sou crente, tal e tal e tal. E a pessoa que não é crente fica de olho nas práticas, no modo de agir, nas suas conversas, nos seus frutos, não é? E aí vai chegar à conclusão se de fato é um crente ou não, porque está lendo, não é? Lendo a vida da pessoa. Mas não parece ser aqui, neste texto, o caso, porque a defesa, a resposta ou a explicação nesta passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Olha só como nós temos aqui algo muito abrangente no que diz respeito a essa defesa. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, ou seja, quando você está, por exemplo, diante de um tribunal e alguém ali formula uma acusação contra você, é esse o ambiente que caberia aqui a aplicação de apologética, apologia, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, não é? O texto que eu já mencionei aqui, de Atos capítulo 2, quando ele primeiro ainda estava sendo levado preso, ele já ali pede oportunidade, pede para que as pessoas se aquietem e ouçam aquilo que ele ia dizer. Se você ler o capítulo Atos 22, você vai verificar que o que ele está fazendo ali é apologia. Ele está defendendo a sua fé, defendendo-se a sua vida primeiramente, não é? Da acusação que estava sendo feita ali, mas ele também aproveita para fazer a apologia, ou seja, a defesa da doutrina, que era a doutrina que ele estava ensinando. Agora, quando ele está diante de Festo, aí nós estamos nos referindo ao texto de Atos, capítulo 26, o versículo 24 diz assim, e dizendo ele isto em sua defesa, disse a Festo em alta voz, disse Festo em alta voz, estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse, não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo. Porque se você ler o contexto do capítulo 26, na defesa que ele está fazendo a respeito dos seus ensinos, ou seja, da sua doutrina, ele está fazendo exatamente essa apologia. E o mesmo acontece posteriormente, quando ele está falando com Agripa. E aqui nós estamos falando do mesmo momento histórico, porque primeiro Paulo falou com Festo, depois ele falou com Agripa, o rei, né, Agripa. Veja que Atos 26, na sequência, porque assim que o Festo faz essa declaração, Paulo, você está louco? Na sequência, já o Agripa é quem aparece no cenário. Veja aí o versículo 26 e os seguintes. Porque o rei, diante de quem falo com ousadia, sabe essas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto. Porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo, por pouco que me queres persuadir a que me faça cristão. Disse Paulo, porventura, prover a Deus que, por um pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Paulo então aproveitou ao fazer a sua apologia, a sua defesa quanto às acusações que estavam sendo formais contra ele e que culminariam com a sua morte, ele também aproveitou para fazer esta apologia no sentido de reafirmar a doutrina cristã aos ouvidos de todos aqueles que lhe ouviam. E veja que aqui o próprio Agripa já está dizendo, rapaz, por um pouquinho, não é, você não me persuade a também ser cristão. Olha só. Subponto 3, pastor. Por que devemos combater as heresias? E o texto aqui
justamente o capítulo 3 e o versículo 16. Muito bem, é o tópico 2 e o subponto 3. Né? Por que devemos combater as heresias? Primeiro, para a defesa própria. Lá em 1 Timóteo 4,16 está escrito assim: atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isto você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. Portanto, nós devemos combater as heresias, isso é fato, é o âmago, é o centro desta primeira lição. Agora, pastor, eu trouxe aqui um adendo, como identificar um grupo como sendo seita. Fique esperto, é simples. Esse grupo está ensinando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo, sobre o pecado, sobre a ressurreição de Jesus, enfim, sobre várias doutrinas bíblicas. Se você se encontrar num grupo deste e tiver conhecimento bíblico e perceber que algo está sendo ensinado que contraria a palavra de Deus, cai fora, que isto aí é um grupo é uma seita, né? É uma seita e nós temos que manter Estão com práticas heréticas. Distância disso aí. Tipo aqui no finalzinho do ano, né, 2024, apareceu aqui na nossa cidade um movimento do tipo assim, ó, você escreva os seus pecados num papel e nós vamos colocar aí um balão com gás, né, e aí você vai soltar esse pecado que está no balão. E aí esse balão vai subir, vai subir, vai subir e vai cair nas mãos de Deus. Esse Deus está limitado, né? Rapaz, você já pensou? Que bonito. Fala para mim se não é um negócio lindo. Chama atenção. Imagina os balões todos subindo, o povo maravilhado, palavras sendo bem colocadas, fica show. Só que o que perdoa pecado não é colocar pecado dentro de um balão e soltar para o céu. É porque Deus não vai pegar balão nenhum, não é? O que perdoa pecado é a confissão de pecado, porque aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Só para resumir rapidamente assim. Então tem muita palhaçada sendo feita no nosso meio. O sangue de Jesus nos cubra, não é? Para nos livrar desse mal, né? Quem conhece a Bíblia não vai soltar balão, vai entrar no quarto, fechar a porta e orar. E vai resolver o problema facinho. A parte B, por que devemos combater as heresias? Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Lá em 1 Timóteo 1, eu preciso ler o 8 também, aí na nossa lição está o 9, mas vamos ler lá Tito 1:8, que diz assim: é preciso, porém, que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, consagrado e tenha domínio próprio. E o 9, apeguem-se firmemente à mensagem fiel da maneira como foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Orientação bíblica, servir aos outros, não vá por este caminho, a Bíblia não orienta desta maneira. Embora hoje, pastor, eu entenda que muita gente quer ir, não se preocupam se tem algum respaldo bíblico, não, eles estão indo pelos movimentos, está muito bonito, vamos lá, e depois tem uma festa, tem lá bolo e Coca-Cola, e vamos lá, estamos juntos. Quando ele vai ver, está dentro de uma seita, né, aí é difícil se desvencilhar desse grupo. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se dá nos domínios do Espírito Santo, João 16:13, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. E para melhorar eu trouxe aqui João 14:26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Ou seja, nós vamos aprender primeiro e depois, no momento da necessidade, ele fará lembrar tudo o que eu lhes disse. A atuação de Deus para, no momento certo, combater as heresias que estão surgindo por aí. Maravilha, meus irmãos. Encerrando aqui então o tópico 2, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Cada crente tem essa
essa obrigação, esse chamado, não é, a responder a respeito daquilo que crê. Vamos então para mais um intervalo, esse já será o último desta aula e nós retornaremos falando sobre o que são heresias. Já voltamos. Apresentamos o nosso curso de Teologia de Nível Básico, uma jornada de conhecimento ministerial, composta por 17 matérias cuidadosamente selecionadas. Nosso curso foi projetado para proporcionar aos alunos uma base sólida e profunda em fundamentos doutrinários bíblicos e pentecostais. O objetivo do nosso curso básico é estruturar o conhecimento de nossos alunos de forma organizada e compreensível. Através das páginas da Bíblia, desvendamos as verdades eternas que moldam a nossa fé. Cada matéria e cada lição estudada é uma pedra preciosa que construirá uma estrutura de fé e conhecimento inabalável. Através do estudo e das orientações de nossos professores nas videoaulas, você ganhará uma compreensão mais profunda da palavra e do seu ministério. Ao concluir este curso, você estará preparado não apenas com conhecimento teológico sólido, mas também com a confiança e a sabedoria necessária para desempenhar um papel significativo em seu ministério. Junte-se a nós e comece a construir sua base de fé e conhecimento, fortalecendo-se para servir e liderar com propósito. Curso básico em teologia onde a fé se encontra com o entendimento, e o ministério é moldado por verdades sólidas e pentecostais. Tópico 3 da lição, meus irmãos, o que são heresias? É o assunto que nós estaremos falando agora, exatamente seitas e heresias. Subponto primeiro, pastor Adovils. A palavra aireses no Testamento grego é traduzida como seita. Temos aí até um texto. Mas antes do texto, o termo seita é usado, não está na lição, para definir um grupo de pessoas que compartilham crenças, ideias ou ideologias que divergem do que é considerado hegemônico. A palavra deriva do latim secta, que significa seccionar, dividir ou sectar. Então nós vamos ver essa questão. Seita é um grupo. É interessante que este grupo, pastor, sempre surge com alguma visão. Né? Surgiu uma visão, alguém viu lá... Uma visão, um sonho, uma revelação. Um tal de Moroni, que trouxe algumas placas, enfim. Aí eles formam um grupo isolado de todos, usam outro tipo de literatura, não somente a Bíblia. Então, são várias características de uma seita que nós não temos aqui tempo para mencionar. Agora nós temos aí a aireses, Novo Testamento, traduzida como seita. Atos 5:17 diz assim: então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido, em outra tradução diz seita, dos saduceus ficaram cheios de inveja. E temos outro texto aí, de Atos capítulo 15, versículo 5. Então se levantaram alguns do partido, que é seita, do grupo religioso dos fariseus, que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Então, heresias, né? Quando Jesus nasceu, tinha vários grupos aí seitários, ele combateu e foi combatido por esses grupos e sempre tentavam pressionar Jesus, mas ele usado aí no discernimento, no dom melhor de sabedoria, soube questionar, não é, sobre responder, sobre fazer aí apologética em defesa aí do que realmente deve ser defendido. Então temos aí, queridos, também, vamos lá mais adiante, a palavra seita, né, é usada para designar as religiões heterodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si muitas vezes um tom pejorativo. É interessante, pastor, que, veja bem, eu trouxe aqui 1 Coríntios 11:19, não está na lição, para corroborar. Veja bem,
até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Um grupo conhecedor, quando levanta um herege, uma pessoa que está ministrando ou ensinando heresia, este grupo vai combater. Então é interessante esta colocação aqui. E é interessante também, pastor, Gálatas 5, olha bem a lista das obras da carne. Gálatas 5:20, obra da carne, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Então, o herético que está dentro é aquele que é carnal. E está aí uma das obras da carne, heresias, que vão surgir realmente do seio da igreja. Aliás, a igreja tem aí lutas internas e lutas também externas. Eu trouxe aqui também, pastor, 2 Pedro 2:1, e também houve entre vós falsos profetas, entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Falsos ensinadores, falsos mestres. Eu digo sempre, pastor, aos nossos alunos, não importa quem está assumindo o púlpito para pregar. Isso não estou falando de Igreja Assembleia de Deus, mas aonde você estiver, existem ali várias denominações, não importa quem está assumindo o púlpito para pregar. O que é dito, o que é pregado, o que é ensinado, vá para a Bíblia. Vá comprovar se aquilo tem respaldo bíblico. Porque tem gente que fala, olha, esse aqui é o presidente da Igreja das Galáxias. Ele falou, está falando. Não, eu tenho aqui as Escrituras para fazer um crivo, para fazer uma comparação, se isso que está sendo dito é Bíblia ou não, porque muita gente está sendo enganado por falsos doutores, é a Bíblia que está falando, são falsos mestres que estão por aí, estão arrebanhando vários seguidores. Muito bem, amados, vamos avançar aqui então. O subponto 2 fala de heresias no Novo Testamento. O termo hereses, não é? Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, em algumas traduções, espírito sectário, porque a palavra, né, hereses, também tem essa conotação e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. E aí nós temos os saduceus e os fariseus, que eram seitas e que formavam facções dentro do próprio judaísmo. O texto o pastor já leu, Atos 5:17, o texto de Atos 26:5, esse ainda não foi lido, eu vou passar aqui para os irmãos. Atos dos Apóstolos 26:5 diz assim, sabendo de mim, desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo apenas dando testemunho, não é? Diante de Agripa, que ele era fariseu, que era de fato a principal seita, a hereses, primeiro partido, ou o principal partido dentro do movimento ali no judaísmo. Ele deixa isso muito claro, né, aos seus. A versão da Nova Almeida atualizada da Bíblia traduz a hereses como partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, a hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. O pastor Adovilson já leu esses dois textos aí, o que fala sobre os frutos do Espírito, né, as obras da carne, Gálatas 5:20. O texto de 1 Coríntios 11 e o verso 19 diz assim, e até importa que haja entre vós heresias, hereses, divisões, partidos, é o que diz o texto, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Sinceros, meus irmãos, aqui é sincera. A palavra sincera, por quê? Naqueles dias, os vasos que eram produzidos e ficavam trincados depois de assados, de cozidos, os camaradas iam ali e passavam cera nele. Passavam cera e colocavam de volta no forno, ele dava aquela queimadinha e ficava com um aspecto bonito, mas ele tinha cera. Então, quando fala sem cera, sinceros, é porque daí não tem cera, alguma coisa na tentativa de encobrir aquilo que de fato é. Essa é a conotação do texto aqui. Então, Paulo dizendo, é bom que tenha aí no meio de vocês partidos, não é? Para que os sinceros
eles de fato apareçam. Eu quero dizer para vocês que nós vamos deixar aqui na descrição deste vídeo, eu vou deixar aí as seitas judaicas da época de Jesus. Eu fiz o levantamento, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os essênios e os zelotes. Vai estar na descrição para que você possa, inclusive, tecer comentário a respeito de quais eram as práticas e as crenças de cada um desses grupos. Repetindo, os fariseus, os saduceus, que são os principais, né, que estão ali no contexto da Bíblia, esses são os principais. Depois os herodianos, que tinha mais uma ênfase política de sustentação ao governo de Herodes. Depois os essênios, não é, que acredita-se que João tenha sido essênio, João o Batista, não é? E por fim os zelotes que eram aqueles que quando tinham uma oportunidade, se levantavam contra o governo de Roma. Inclusive por causa de uma revolução provocada por eles, que Jerusalém foi destruída no ano 70. Eles se levantaram fortemente, não é? Isso vai estar na descrição do vídeo aqui, para que todos tenham acesso a esta informação. Pastor Adolfilson, então, agora, heresias de perdição, segundo Pedro, segunda epístola de Pedro 2:1. É isso, o tópico 3, o subponto 3 é o último, né, ponto que nós temos aí desta lição. Nós já lemos aqui o 2 Pedro 2:1, mas tem um fato que me chamou a atenção aqui de novo. 2 Pedro 2:1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias, sutilmente. Mas sutilmente para aquele que não conhece a Bíblia. Para quem conhece, imediatamente vai detectar. Isto não contém apoio bíblico. Está lá em 2 Pedro 2:1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário como heresia, propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o ser humano, natureza, pecado, salvação, origem e destino, aos anjos, enfim, a igreja e as escrituras sagradas. Então eles distorcem sobre as principais doutrinas bíblicas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. E o texto diz lá, João 14,16, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Não existe outro caminho. Se algum grupo ou seita indica outro caminho aí, está errado, é contrário à Bíblia Sagrada. E Atos 4,12, que é a referência que está na lição, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Deixa eu dar uma dicasinha aqui. Pois não, pastor. Ó, salvação é em Jesus, mas se não guardar o sábado não tem salvação. Pronto. Esse é seita. Eu sempre digo... Isso é heresia. Eu sempre digo assim, pastor. Fica a dica. Cruz mais alguma coisa, está dizendo assim, a cruz é insuficiente. Não é suficiente. Então tem que ter mais alguma coisa para a salvação. Isso é erro. A cruz é suficiente, tá bom? A tradução do Novo Mundo das Escrituras diz assim: no princípio era o verbo. O verbo era Deus e o verbo era Deus. Exatamente. Tem um acréscimo ali do Corromperam a tradução. Isso quer dizer que, na tradução do Novo Mundo das Escrituras, existe mais de um Deus. E o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. Você entendeu como é que é? Isso é heresia. Isso não serve, como verdade bíblica para aqueles que querem, de fato, genuinamente servirem a Deus. Finalizando aqui, meus irmãos, o tópico 3º da lição. Ô, glória! Essa lição se prolongou um pouco mais, né? Esta primeira aula, porque é a primeira de 2025, todo mundo animado, novas expectativas, Jesus é bom, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Mas nós comentamos inicialmente também a respeito de cada uma das lições, isso também toma tempo, mas nós louvamos a Deus pela sua vida que está conosco até aqui. Vamos encerrar? Tópico 3º, o apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. E isso, meus irmãos, está por aí. Eu recentemente estive num lugar, não vou dizer onde é, que o indivíduo, para pregar, ele tem que lambuzar a mão dele no azeite, no óleo, e segurar a Bíblia naquela mão. Porque daí, na concepção dele, para impressionar os seus ouvintes, aqui tem uma iluminação diferente do Espírito Santo,
porque a Bíblia é a palavra e o azeite é a unção. E, rapaz do céu, a turma inventa coisa, né? Eu vi uma reportagem ontem que um jogador de futebol, não lembro, ele passa óleo de bebê no corpo todo para começar a jogar bola. Por quê? Fica mais liso, ninguém consegue segurar ele. A turma está fazendo isso, né? Para ficar liso. E quanto mais liso, né? Pensa numa turma que é liso, ligeiro, rápido e rasteiro. Pastor, vamos encerrar então, agora concluindo de fato a nossa lição. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Está na Bíblia, já está feito, nós só temos que estudar, meditarmos e colocarmos em prática. Muito bem, e todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual, olha aí a responsabilidade, batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos, Judas 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para a reflexão, para nós aí todos, né? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então responda a si mesmo aí, que eles se esforçam para propagar a mentira. E nós estamos nos esforçando para propagar a verdade? Ponto final. Muito bem, isso é apologia, é o tema do nosso primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. Vem conosco para juntos aprendermos a palavra de Deus. Deus abençoe você, a sua família, a sua casa, nos auxilie, nos ajude a divulgar, não é, o canal, essas aulas da Escola Dominical, porque certamente nós temos irmãos e irmãs que lançam mão desse nosso singelo trabalho aqui para os seus estudos pessoais e também para preparar as suas aulas, e nós queremos fazer sempre o melhor. Se você tem alguma sugestão, ou se você tem ainda algum elogio ou crítica, coloque aí nos comentários, porque tudo é muito bem-vindo. Deus abençoe, pastor Edovilson. Muito bem, desejamos a todos um feliz ano novo, prosperidade espiritual, material, né? Que Deus abençoe o seu ministério e que seja um ano extremamente abençoado na presença do Senhor. Deus abençoe a todos. Amém.